And when they get sounds. Boa noite a todos, graça e paz. Tudo bem, meus amados? Muito bem, glória a Deus. Você que está aqui, família G0, seja muito bem-vindo. E você que nos assiste de algum lugar do planeta Terra também, seja muito bem-vindo. Família G0, manda um abraço para vocês. Estamos todos muito felizes e gratos. Amados, dia de calor, sem ar-condicionado, vai orando, amém? Vai orando. Quero agradecer já de antemão o pessoal da nossa equipe de mídia, em especial o Rodrigo, o Rafa, que tem se dedicado tanto para deixar todas as coisas em ordem, iluminação. A gente estava com as coisas meio bagunçadas e agora a gente está deixando tudo em ordem. Isso é muito significativo para casa, para nós. Eu sou muito grato pela vida de vocês. Amém? Amados, eu quero compartilhar com vocês então aquilo que Deus colocou ao meu coração há aproximadamente um mês atrás. Olha que interessante. Porque há um mês atrás já era para eu ter ministrado. Não sei se vocês perceberam, mas faz 2 meses que eu não ministro na casa. E a semana passada eu tinha conversado com o Fábio e até sábado eu achei que eu que ia ministrar. Mas aí ele me chamou e ele falou, não, eu tenho uma mensagem e tal. Eu falei, glória a Deus. Então vamos deixar o Fábio ministrar, porque eu gosto muito, muito de ouvi-lo. E foi absurdo. Quem estava aqui a semana passada? Essa palavra já subiu no YouTube. Irmão, deixa eu te falar algo do coração. Presenteie alguém com essa mensagem. Pegue ali o link, presenteie alguém, porque é uma mensagem extremamente profunda e propícia para os dias de hoje. E é interessante, porque quando ele começou a ministrar, ele começou a falar coisas que eu ia ministrar. E aí eu falei assim para Deus, falei para minha esposa ainda hoje, eu falei, amor, é tão incrível como Deus faz as coisas, que eu estou assim receoso em ser redundante demais. E também receoso em não parecer alguém soberbo de pregar em cima do que o Fábio ministrou. Então assim, como eu não vou me meter naquilo que Deus me mandou fazer, pensem o que quiserem, recebam aqueles que têm um espírito ensinável. Somos nós, amém? Enfim, eu quero que você esteja muito ligado. Existem algumas verdades recorrentes para cada ministério em particular, para cada casa, fundamentos e questões que apontam para o chamado de cada um. Eu, por exemplo, falo muito, uma das bases do meu ministério sempre foi unicidade. A vida inteira eu falei sobre unidade, sobre unicidade. Sempre falei sobre pioneirismo apostólico. Depois, outros paradigmas foram sendo construídos e inseminados em meu espírito e eu passava isso para a igreja e para a comunidade. Nós sempre cremos muito em paternidade. Depois nós entramos numa nova fase. Depois que eu fui reconhecido apóstolo, nós tivemos acesso à ordem e ao fundamento do novo pacto. Isso foi uma bomba atômica, foi libertador, foi tremendo. Então, são paradigmas que construíram a história desse ministério. Os 5 ministérios. Então, em muitos momentos, a gente pode até parecer redundante, e de fato somos. Porque são paradigmas, são fundamentos, para além do meu chamamento especificamente, para aquilo que Deus tem para a nossa comunidade. Faz sentido isso? Faz sentido? Então, eu acredito piamente, no meu coração, que ainda que eu esteja sendo redundante hoje, em relação às coisas que têm sido pregadas ultimamente, e Deus é muito coerente naquilo que Ele faz. Vocês vão entender por quê. Eu quero continuar dizendo o que eu digo há mais de 10 anos. Deus está separando um povo dentre povos. Deus está tirando uma igreja de dentro da igreja. Deus está procurando um remanescente fiel por detrás das malhadas. Olhando de maneira macro e geral para a igreja, Deus está olhando para a igreja e buscando um povo dentro da igreja. E isso tem tudo a ver com aquilo que o Fábio trouxe semana passada, onde ele traz a presença de Jesus, de Yeshua,
perscrutando, examinando e andando entre os candelabros. Quem estava aqui mesmo semana passada? Deus está tirando de dentro da igreja uma igreja capaz de fazer uma revolução nesta última meia hora, nestes últimos dias. Homens que mais do que ouvidos para ouvir, tenham um coração responsivo, um coração para responder. Presta atenção nisso. Coração é a realidade do ser. A realidade do ser é o coração. Tudo que fazemos, tudo que empreendemos, tudo que sonhamos, projetamos, tudo que orbita as nossas vidas, tudo que faz parte de alguma maneira nas nossas vidas, tudo é apenas algo periférico diante daquilo que é central, que é o coração do homem. Tudo isso faz parte, tudo isso tem um propósito, mas a realidade do ser é o coração. Faz sentido isso para você? Ele mostra quem somos e o que somos a partir do coração, não a partir do que fazemos. Por isso é interessante trazer à tona aquilo que Salomão pediu lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 9. Salomão, todo mundo tem uma leitura de que Salomão pediu sabedoria. Sim. Na verdade, Salomão pede um coração compreensivo. Salomão pede um coração chama. Se você for no dicionário Strong, a palavra chama é um coração que ouve. Uau! Deus, para além das riquezas e de tudo que um homem pode querer, me dê um coração que ouve. Uau! Isso é absolutamente poderoso e cativou o coração de Deus. Sabe, amados, eu quero que vocês entendam que tudo que nós podemos fazer, se não tiver encharcado de verdade a partir do coração, não tem sentido. Deus não se importa com a nossa estirpe espiritual, com o nosso muito conhecimento acadêmico, com os nossos diplomas acadêmicos. Deus não se deixa, como é que eu posso usar o adjetivo? Impressionar com o nosso pedigree espiritual, com a nossa ortodoxia. Deus não se impressiona com a nossa boa retórica. Deus não se impressiona com a nossa conta bancária. Deus não se impressiona com a nossa bondade, com a nossa generosidade. Deus não se impressiona com nada que não seja feito a partir de um coração puro. Puro. Com uma motivação pura. Nosso belo falar, nosso status social é nada para Ele. Nossa retórica, nada. O que lhe interessa é o coração. Só o coração. Todo esse conjunto de coisas citadas acima não tem valor nenhuma se não for considerada sob o filtro do coração. Então, para Deus, que sempre nos revelará, é o coração. Posto isto, meus amados, Deus tem nos dito, e falado, e ensinado. E aí nós vemos na Bíblia, inúmeras vezes, Deus dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais precisamente, 1389 vezes, mestre, Deus diz a palavra ouve, ouve, ouçam. Em Apocalipse Deus diz 7 vezes, uma para cada igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Hebreus Deus diz 3 vezes: hoje, se ouvirdes a sua voz.
uma condicionante. É uma condicionante. É uma condição. Porque há implicações para quem ouve e não responde bem. Para quem ouve e não tem atitude. Para quem ouve, mas não escuta. Para quem ouve, mas dá de ombros. Para quem ouve, mas não considera. No Evangelho de Marcos, 2 vezes Deus diz, nos mesmos termos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Deus está procurando uma igreja dentro da igreja. Ele está procurando um povo capaz de ouvir e responder bem. Um povo que seja capaz de responder diante daquilo que Ele está fazendo agora, em setembro de 2024. Aqueles que nasceram do Espírito e não da carne, agora têm a mente de Cristo, que possuem uma nova natureza. Já não estão mais sobre os lombos de Adão, mas que receberam uma nova natureza. Agora já não tem mais uma genética espiritual, segundo uma ordem velha, obsoleta e ultrapassada, segundo a ordem levítica e arônica, mas agora homens constituídos segundo uma nova ordem, a ordem de Melquisedeque. Homens que agora são construídos a partir de uma genética espiritual. Esses somos eu e você, amém? Homens que vivem no presente, mas com uma mente de eternidade. Homens que entendem que são agora imortais. Como diz o Bolsonaro, imorríveis. Vocês me amam ainda? Estes homens que entendem que tem uma nova natureza a partir do Cristo que vive neles agora, que são imortais, eles se movem como se fossem invisíveis. Eles entram e saem de situações, circunstâncias, cidades, como era com Jesus, não o Cristo, mas o Jesus de Nazaré. Saía e entrava e eles procuravam matá-lo, e quando percebiam, cadê ele? Sumiu. Cadê? Homens que vão deixar por onde passar um rastro de transformação territorial. Assim como Paulo e Silas, por onde passavam, a Bíblia diz que eles transtornavam as cidades. Você imagina? Os homens de autoridade olhando para o Filipe e para Itainá. Rapaz, lá vem aquele casal de novo. Vai virar tudo do avesso. Eles vão trazer um padrão de pureza, de santidade, de beleza, de graça. Não, eles são ruins para o nosso negócio. Estes jovens não podem fazer parte da nossa patota. Por onde eles passavam, eles transtornavam os lugares. Eles fizeram mal para os negócios lá em Éfeso. Porque havia uma grande potestade local, a Diana dos Efésios, e aí o comércio acabou. Eles transtornavam os lugares política, social e economicamente. 2 homens. Quem está aqui? Estes somos eu e você. Homens capazes de transtornar e transformar territorialmente todos os lugares por onde passarmos. Esta é a igreja que tem uma consciência de quem são. Homens segundo uma nova natureza, segundo uma nova ordem. Homens espirituais. Mas Jesus, quando descreve em Apocalipse as igrejas da Ásia, da qual o Fábio citou de maneira breve a semana passada, e eu quero aqui hoje gastar um pouco mais de tempo com vocês, junto com Jesus, examinando e passeando pelos candelabros, para que a gente possa examinar a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor somos eu e você. Quem está aqui? Sabe, Jesus, Ele nos traz um modelo possível dentro das 7 igrejas da Ásia. Mas eu não quero falar aqui agora. Nós vamos, junto com Ele, examinar um pouco destes modelos todos. E Ele nos traz um
um modelo tangível, ele descreve características do povo desta igreja. E agora mesmo, Jesus, Yeshua, o Eterno, Ele está passeando aqui. Aqui. Ele está aqui passeando e olhando para dentro e por dentro dos nossos corações. Para saber quem somos a partir da realidade do ser. Quem somos? Ele está olhando para nós, para mim e para você, não a partir das nossas exterioridades, mas a partir do coração. Porque Ele tem interesse na minha e na tua vida. Quem está aqui? O tema da mensagem de hoje é bastante peculiar. No meio dos candelabros, se vocês puderem botar aí. É interessante que em 2016 eu ministrei sobre isso. Já fazem 8 anos. E é interessante que Deus trouxe algo muito repaginado. Mas Deus, na pessoa de Jesus, continua perscrutando, examinando, investigando, avaliando e conhecendo estes homens por dentro. Ele continua buscando dentro da igreja estes homens. 2 Crônicas 16:9. Você não precisa abrir, está escrito assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passeiam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então vamos lá. Vocês colocaram. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse. Está quase ali no meio da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 a 20. Leia na versão que você quiser. Apocalipse capítulo 1, verso 1 a 20. Revelação de Jesus Cristo. Repita comigo, revelação de Jesus Cristo. De quem é? Ok. A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. Repita comigo, brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê. Repete comigo, bem-aventurado aquele que lê. E os que ouvem, repita comigo, e os que ouvem as palavras desta profecia. E que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Repita comigo, nos fez reis e sacerdotes para Deus. A Ele a glória e poder para todos sempre. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, o companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia,
e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos como um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Só até aqui. Curve a tua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça, pelo privilégio que temos de nos reunir como igreja, como família, como eclésia. Senhor, enquanto em muitos países do mundo as pessoas lutam, escondem uma folha de Bíblia, nós temos o privilégio de livremente e confortavelmente nos reunir para comer da tua mesa, aprender de ti e contigo. Senhor, obrigado por esse privilégio. Senhor, encha-nos de temor nesta noite, para que, escutando, nós possamos ouvir, para que, ouvindo, nós possamos responder. Nós fazemos a oração, Senhor, de Salomão: dá-nos um coração compreensivo, um coração que ouve, dá-nos um coração chama. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos responder e sermos encontrados no grande dia, aptos para sermos a igreja gloriosa, lavada pela água da palavra, purificada pela água da palavra, a igreja gloriosa e triunfante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, meu Pai, a entender os alertas que o Senhor nos dá, por amor, a fim de que nós possamos nos submeter em temor àquela que é a tua perfeita, boa e agradável vontade. Senhor, tua graça nos basta, tua graça nos basta. Senhor, nós trazemos a nossa mente agora cativa à tua obediência, que nós possamos não nos distrair com nada, e possamos agora, cheios de temor, ouvindo a tua palavra, responder bem. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Sabe, eu quando comecei a estudar e olhar as características de cada igreja das 7 igrejas da Ásia, que são igrejas representativas, e eu creio que as 7 igrejas estão aqui. Certamente nós temos características a mais de uma, menos de outra, mas eu creio que grande parte destas características estão aqui. E Jesus, ontem, passeava entre os candelabros. E os candelabros, como nós lemos, os castiçais, são as 7 igrejas. E as estrelas são os pastores ou os líderes destas igrejas. Inclusive, alguns pastores são bem estrelas mesmo. E essa história está acontecendo agora. Não foi algo que foi dado por revelação apenas para João há 2000 anos atrás, mas é uma revelação vigente. Jesus está aqui hoje. Ele está olhando para nós.
por dentro, no coração. É interessante que ele diz assim, logo de cara, que Deus deu a Jesus a revelação. Ou seja, a revelação é de Jesus, dada por Deus sobre nós. Para mostrar o quê? A nós. As coisas que brevemente irão acontecer. Deus deu a Jesus revelação sobre nós, sobre as coisas que brevemente irão acontecer. E eu paro e te pergunto, você acha que isso é passível de consideração? Você não se tremeria todo diante do Senhor, Ele olhando nos teus olhos, com os olhos de fogo, dizendo assim, olha, deixa-me dizer algumas coisas para você, filho. Pois bem, é isso que está acontecendo aqui agora. Em amor e por amor, o Senhor quer nos mostrar se há algo em nós passível de arrependimento, passivo de construir um caminho de volta. Nós vimos semana passada. O que há em mim, de Esmirna, de Sardes, de Éfeso, o que há em mim, de resquícios de Tiatira, o que há em nós? É imprescindível que nós façamos este inventário. Você está comigo nisso? Então João está ali naquela situação, na ilha de Pátimos, uma ilha presídio, uma ilha prisional. Similar contemporâneo, hoje seria mais ou menos Alcatraz. Imagina, diz que Alcatraz, nunca ninguém fugiu de Alcatraz. Parece que tem um relato aí que 2 ou 3 fugiram. Mas imagine uma ilha presídio. Pois João estava naquela ilha presídio. E então ele é arrebatado. Ele é tomado por Deus. E agora ele já não está mais num reino natural, ele está arrebatado, está no reino do Espírito. Portanto, ele não está mais sujeito às leis naturais. Agora ele está sujeito às leis do Espírito, porque ele está no reino do Espírito. E ele é elevado aos céus. Ele não está mais sujeito ao natural. Não está mais sujeito ao tempo. Não está mais sujeito às condições subhumanas que ele estava vivendo. Ele é arrancado daquele contexto. Ele é arrancado do cronos, do tempo. E agora ele está na eternidade. E naquele contexto, Deus começa a descortinar visões inescrutáveis. Pintar quadros, revelações inimagináveis. Quem aqui já experimentou ler o livro de Apocalipse? Ninguém? Só 2, 3, 4. Estamos num bom caminho. Gente, vocês estão com medo de mim? Quem aqui já leu o Apocalipse? Alguma coisa? Gente, Jesus faz a obra aí. Deve ser tudo corintiano, não pode ser. Jesus, Maria José. São visões absurdas. Ele é arrebatado nos seus sentidos e ele não estava mais agora sujeito ao cronos, ao tempo. Ele estava na eternidade. Então Jesus começa a falar com aquele homem. Você já imaginou isso? Então Jesus começa a dar a ele 7 quadros, 7 visões. 7 coisas inescrutáveis e inimagináveis, que não estavam necessariamente em ordem cronológica. João estava absolutamente abalado. Eu quero aqui enfatizar de novo os primeiros 3 versículos, a revelação de quem é? De Jesus. São revelações que vão acontecer em breve. E aquele que ler será bem-aventurado. Quem ler será abençoado. Por isso Deus está dizendo hoje, ouça que o Espírito diz às igrejas, para que não sejamos manipulados, primeiro por nossa carne, por nossa alma, por nós mesmos, e depois por homens sem temor. Deus está dizendo, ouçam
Sou eu revelando, é para vocês. Vai acontecer rápido. Ei, gravidade zero, vocês que estão aqui em 2024, vai acontecer logo. Prestem atenção. Não se distraiam. Ouçam. Bem-aventurado o que ouve. Então está lá Jesus, falando com aquele homem moribundo. Aquele homem que estava numa condição subhumana. Diz que a cadeia, ou aquele calabouço onde ele morava, onde ele vivia, na verdade, morava, ele vivia. Ele não conseguia nem ficar em pé, e era um lugar onde passavam águas negras, ou seja, um lugar onde passava fossa. Ele não tinha acesso ao sol. Aquele homem era um moribundo, um semi-morto, e de repente ele é arrancado daquele lugar, transportado para a eternidade. Meu Deus. Ele começa a receber as visões da parte do próprio Jesus. Mas aquele homem, ele havia construído um caminho para chegar nesse lugar. Aquele homem, junto dos 12 discípulos, junto dos 11 discípulos, ele era o único chamado discípulo do amor. Segundo as Escrituras, ele era o homem que recostava a cabeça no peito de Jesus. Ele era o homem que ouvia as batidas no coração de Jesus. Você já imaginou você poder ouvir as batidas no coração de Jesus? Então aquele homem é escolhido para ter estas revelações. Nenhum homem na humanidade viu o que João viu. Existe uma passagem que ele diz assim: e quando eu vi, eu caí como um morto. Sabe, eu já tive situações onde eu cheguei e falei para Deus assim: para que eu vou morrer. Para, uma vez só. Uma vez. Eu falei, para. Eu vou morrer. Eu imagino esse homem. Aquele homem construiu um caminho do coração. E aí ele começa agora como um filho receber do próprio Jesus. Ele é aquele que sentia, sabia o cheiro de Jesus. Você já imaginou você poder? Eu lembro do Cirilo, né? Os caras falavam que era tudo uma grande papagaiada e tal. As canções do Cirilo, elas eram tão intimistas que falavam coisas nesse nível e tal. Você já imaginou você sentir o cabelo, o cheiro de Jesus? E aquele homem, então, agora estava encharcado pelas visões, tomado. Um homem destruído fisicamente, mas poderoso no espírito. Agora na eternidade, recebendo revelações em formas de códigos, visões, revelações rebuscadas, com quadros dimensionais, figuras inimagináveis, para poder vencer o tempo, símbolos e tipos que pudessem ser decodificados pelos homens ao longo dos tempos, dos séculos. Eu imagino aquele homem com um corpo fragilizado, recebendo aquela carga, aquela descarga, com aquela linguagem de um idioma que não existia, um idioma celestial, sobrenatural. Ele estava no reino dos céus, um reino que tinha acabado de ser inaugurado. Ele estava em outra dimensão. Jesus então começou a falar, entregar símbolos, tipos, códigos que precisavam e precisam ser ditos às igrejas. Digam comigo, precisam ser ditos à igreja. João precisava de um entendimento avançado espiritual para decodificar aquelas mensagens que era para mim e para você.
aquelas mensagens atuais que são hoje para mim e para você. E veja, o que importa para nós de João não são os símbolos e tipos em si, mas o que está por trás disso. A interpretação dos símbolos e tipos. Lembra? Ele está arrebatado na eternidade, vendo coisas espirituais. Ele viu a Babilônia. Aliás, eu não sei quem lembra daquela canção. Outro dia eu tentei cantar aqui essa canção. Aliás, toda vez que eu tento cantar alguma canção velha, eu passo vergonha. Pedi até desculpa para o Fábio semana passada. Eu estava tão apaixonado pela canção, exatamente do texto que ele estava pregando. Ai, que eu não consegui. Baguncei tudo aqui no final do culto. Hoje eu vou deixar ele consertar. Quem conhece aquela canção? João viu os 7 castiçais de ouro. Quem lembra dessa canção? O Gabi, você sabe essa canção? João viu os 7 castiçais de ouro. A Gabi sabe. Gabi, você canta, você vai responder. Você responde. É realidade, jovem a cidade santa, mas cresceu separadas. O que o Espírito diz às igrejas, Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. Aleluia. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. E Ele está nos preparando. Ele está aqui hoje passeando por amor, olhando para o nosso coração, vigiando, examinando, olhando os detalhes e dizendo: filho, filha, veja se há alguma coisa aqui digno de um caminho de volta, digno de um ajuste, porque eu estou aqui. E aquele que vencer, eu darei as chaves de Davi, as chaves das nações. Ele está aqui. E por amor ele perscruta e ele avalia os nossos corações para nos atrair para o teu seio de amor e dizer: filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Por isso ele está sacando uma igreja de dentro da igreja, para fazer um povo forte, capaz de ser o corpo daquele que é o cabeça, que pisará a cabeça da serpente. Tudo isso vai acontecer tão rápido como o ladrão que invade a noite. O Senhor está aqui. Eu fico feliz que tem muito mais crente velho do que eu também aqui. Aleluia. Ai, que bênção. Ele começa a ver várias coisas que a princípio eu penso que ele, conjecturando, eu imagino só por inferência, ele devia estar louco, ensandecido. Ele viu a prostituta, ele viu a Babilônia, ele viu a prostituta, que é a alegoria dessa igreja infiel. E a gente sabe que mulher é alegoria de igreja. Dragão, símbolo do diabo. Estou aqui dando alguns exemplos apenas destes quadros enlouquecedores. A gente sabe hoje que dia é alegoria de ano, chifre, alegoria de reino, de poder, de governo, vento é alegoria de guerra. Imagina ele vendo todas essas coisas para vencer os séculos, algo atemporal que pudesse ser decodificado por mim e por você ao longo dos anos. Ele viu também as caudas desses animais que falavam dos falsos profetas, as estrelas que são os anjos das igrejas. Enfim, ele viu tantos símbolos e tipos que sobrepujavam qualquer tipo de interpretação humana e queriam sobrepujar também os limites do tempo para fazer entendido uma mensagem que alcançasse eu e você hoje em setembro de 2024. Não era uma linguagem acadêmica, rebuscada, de interpretação humana, mas era uma linguagem celestial. Códigos de uma tecnologia espiritual, entendida e compreendida por quem tem ouvidos e um
coração que ouve. Códigos, linguagens que só podem ser ouvidas por aqueles que estão dentro da igreja, mas que têm um coração que ouve. Está aqui. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem poder para decodificar? Quem tem as chaves de acesso? Que abrindo ninguém fecha, que fechando ninguém abre. Deus está levantando uma terra, um povo na terra, capaz de decodificar e andar no entendimento avançado para acessar estas chaves. Em Apocalipse 3, verso 7, está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isaías 22, 22 diz: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. O texto de Apocalipse 3,7 fala de Jesus, que Jesus é aquele que tem a chave de Davi. O que é a chave de Davi? A chave de Davi fala de autoridade. Autoridade. A autoridade que ele, o próprio Jesus, está delegando à igreja. Homens capazes de ouvir e responder bem, para ter acesso a esta autoridade. Autoridade sobre serpentes e escorpiões e nenhum dano lhes ser imputado. Autoridade sobre os governos da terra, sobre os governantes da terra. Autoridade e poder para governar. Era assim desde o início, desde o Éden, desde o jardim de prazer. Quando Adão entrega a sua autoridade. E Adão, é interessante a gente conhecer a etimologia da palavra. Adão vem de Adam, segundo o dicionário bíblico Olive Tree, significa terra vermelha. Ou o homem feito do pó da terra. Quando este homem que veio da terra, feito do pó da terra, ele entrega ao governo. Então é necessário se levantar o segundo Adão, ou o segundo homem. O primeiro homem veio do pó da terra, mas o segundo homem veio do céu. O primeiro homem era natural, mas o segundo homem era sobrenatural. Aleluia. O primeiro homem era espírito vivente, mas o segundo homem era espírito que dá vida. Aleluia. A semelhança de Deus. Jesus derrota Satanás. Ele sobe? Não, antes ele desce e pega uma chave. Chave de autoridade da morte. Por isso eu te digo, você não morre, você é imortal. Você não pode mais experimentar a segunda morte. Você já parou para pensar que nós somos seres imortais? Aleluia. E essa chave de acesso para o reino dos céus, não da terra, mas dos céus, está à disposição da igreja. Mas quem tem ouvidos para ouvir, interpretar e andar neste nível? Deus está estabelecendo um novo reino na terra. O reino dos céus na terra. Veja, eu não estou nem falando ainda das 7 igrejas, das suas características. Eu estou apenas fazendo um preâmbulo. Eu já quero entrar nisso. Jesus diz assim: me foi dado todo o poder no céu e na terra. E agora Ele tem dado e delegado todo o poder que lhe foi dado pelo Pai à igreja. Ele tem delegado a nós. Deus está procurando, Jesus está procurando que tipo de homem? Homens que têm um coração que ouve. Um coração que ouve. Homens segundo um coração dele. Homens arrancados por detrás das malhadas. Homens como Davi. Onde está a geração Davi de hoje? Deus está procurando os Davis dentro da igreja. Sabe, eu quero estabelecer uma correlação para mostrar o que eu entendo sobre essas chaves de Davi. Quando a gente olha para o texto de Mateus 16, a gente vê Pedro indagado junto com os outros discípulos, quando Jesus diz assim: quem dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou? E aí todo mundo fala todo tipo de abominação e loucura, mas Pedro, o Pedrão,
Ele tem a revelação, ele diz assim: tu és o Messias, o Cristo. E então Jesus diz assim: Pedro, verdadeiramente, isso não veio da carne, isso foi o Pai que te revelou. Por isso eu vou edificar a igreja sobre você, e eu vou te dar as chaves do reino dos céus. São estas chaves, símbolos e alegorias de autoridade. Autoridade governamental. Quem tem acesso a essas chaves? Fala para o teu irmão: quem tem um coração que ouve. Deus está levantando os profetas da última meia hora, homens com coração e autoridade para deter e manusear as chaves do reino. Quem está aqui hoje? Esses homens estão vivos e eles existem. Eles estão aqui, eles são um remanescente fiel. E eu profetizo que estes homens somos eu e você. Somos eu e você. As chaves já estão sendo distribuídas agora. Levanta a sua mão em fé e diga: estas chaves são minhas, porque Deus está construindo em mim um coração puro, um coração reto, um coração limpo. Homens que sejam limpos de mãos e perfeitos de coração. Homens que acessarão os altos lugares. Aleluia, estes somos nós, Senhor. Eis aqui as nossas mãos levantadas. Aleluia. Chaves para abrir e fechar e abrir. Aleluia. Quem está aqui? Vamos voltar um pouquinho para Pátimos. Ele continua tendo as visões, os quadros, os símbolos e tipos sendo ali desvelados para ele. Então Jesus, passeando entre os candelabros, ele diz para João: João, escreve rápido o que vês. Escreve rápido o que vês e transmite às igrejas. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está andando em meio aos candelabros, em meio das igrejas, e ele diz assim: João, olha, escreve o que tu vês, rápido, e transmite à igreja. O que Jesus está fazendo agora? A mesma coisa. Ei, Adriano, Vanessa, ei, Rafael, ei, Reginaldo, Bruno, ei, escreve o que tu vês. Ouça o que eu estou falando. Veja as observações que eu estou fazendo. Olha e conta à igreja. Fala para a igreja. Diga à igreja. Ei, Ednei, olha, conta para a igreja. Tem um propósito. Ei, Adriano, Leonardo, Luiz, Dani, se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz das igrejas. Sabe o que significa Pátimos? Olha o nome da ilha: mortal. Que lugar terrível, que lugar desumano, que condição subhumana. E, no entanto, Jesus está ali falando àquele homem, naquele contexto. Eu penso que ele, naquele momento, queria mais. A única coisa que ele queria era existir. A única coisa que ele pensava ali era em ser arrebatado, porque existir já era difícil. Era impossível viver naquele lugar. Eu penso que ele tentava todos os dias encontrar uma dimensão, essa dimensão de eternidade, para não sentir a dor da carne, a fome, o frio, a nudez, o cheiro, a fragilidade física. Ele deveria ansiar por esses momentos de eternidade, para não sofrer as dores da carne. Faz sentido? Ele deveria ansiar por esse Shabá. O que é esse Shabá? É um lugar de descanso. Não é um sábado literal, mas é um sábado dimensional. É um lugar dimensional. É um lugar onde eu entro e descanso. É um lugar de descanso. E aquela deveria ser a luta. Existir para continuar desfrutando daquele Shabá, daqueles momentos de êxtase, onde nenhum homem
poderia suportar, nenhum homem, só ele foi escolhido para ver e ouvir aquelas coisas. Uau! Shabá real, dimensional. Um homem que vivia no pior lugar da terra, mas era o homem mais pleno e feliz. Meu Deus. Um homem preso em cadeias, mas que acessava o céu. Você já imaginou isso? Alguém agora mesmo preso numa cama de hospital, preso com uma enfermidade mortal, mas que pode acessar o céu por conta de um coração puro que ouve a Deus? Um homem mais livre que qualquer homem livre na terra, por causa do coração. Um homem que acessa o céu e decodifica, vê, enxerga o que ninguém viu. Deus está dizendo na pessoa de Jesus: escreve, porque breve acontecerá. Deus está dizendo para você, Leonardo, escreve, porque breve acontecerá. Caroline, escreve, filha, porque breve acontecerá. Heber, escreve, considera, porque breve acontecerá. Escreve rápido o que eu vou te falar. Escreve rápido as 7 igrejas. A gente sabe, 7 é um número profético que aponta para a completude, para a plenitude, para a perfeição, para concluído. E aí ele começa a falar as 7 igrejas. Ele estava falando para 7 igrejas, mas na verdade para uma única igreja, a sua igreja. 7 igrejas com 7 características, mas que na verdade era uma igreja, a noiva. Não eram 7 noivas, era a noiva. Somos eu e você. Mas ele está alertando, olha, existem 7 condições, 7 peculiaridades, das quais estão acontecendo, e eu estou aqui alertando, para que neste dia, que eu venho fazer as bodas, eu não encontre vocês inaptos para o dia das bodas. Então, quando João se vira, ele vê Jesus com os olhos de fogo andando entre as igrejas, os candelabros de ouro. Ele estava andando. O verso 20 deixa claro que os candelabros eram as igrejas, era a Gezero, era a presbiteriana, eram as igrejas. A palavra no original é escrutinando, tirando os véus, observando. Era um raio-x, minucioso, cada aspecto, um check-up. Um check-up que pudesse avalizá-los para uma eternidade. Sabe, amados, eu creio que 90% das crises que a gente vive não são culpa do diabo. Claro que o diabo é digno de toda culpa. Ele é um diabo. Ele é um Zé Ruela. Ele é o Saci. Mas 90% das crises que a gente vive, penso eu, são crises em que nós nos colocamos por não andar em temor, buscando a verdade de uma identidade e uma natureza que já nos foi dada, que já está em nós. Já está em nós. Deus está construindo um povo forte em setembro de 2024. Ele está aqui olhando para nós hoje, dizendo: olha, eu vou falar com vocês, para que vocês atentem, para que vocês observem, porque eu estou construindo um povo forte. A dor, as dificuldades e as crises é um material de construção, é um veículo, não é para a morte. Sou eu atuando, sou eu operando. Ouça o que eu estou te falando, a dor que você está sentindo, a crise que você está vivendo, não é para a morte, é Deus te tornando forte,
É Deus usando os materiais de construção para edificar homens e mulheres valorosos, virtuosos. A dor não é para a morte. Fique firme. Ele é Deus. É um Deus que nos ama. A dor não é para a morte. A dor é para te promover. A dor é para te promover, filha. Não é para a morte, é para te promover. Essas interrogações que muitas vezes vivemos, nada mais é do que Jesus escrutinando, nos mostrando, nos modelando, nos apertando muitas vezes, nos esticando muitas vezes, nos espremendo no seu peito de amor muitas vezes, nos chamando. Essa dor, essas crises que muitas vezes nós vivemos, é Ele levantando alguns muros de proteção, elevando as cercas de proteção. E às vezes a gente se vê cercado, a gente se vê embaraçado, e é Ele, em amor, nos protegendo, nos guardando, para que a gente não saia do arraial. É Ele que está abalando o abalável nestes dias, por amor a mim e a você. É Ele cuidando de mim e de você. Está doendo, é difícil, mas é Ele, por amor. É o Senhor. Ele está nos avaliando para nos cuidar, para nos blindar, nos amando. Muitas vezes é necessário testar nossa lealdade para ver onde está o nosso coração. Quem é o nosso Rei? Quem é o nosso Deus de fato? Ele nos puxa para perto do seu coração, para que a gente possa ouvir as batidas do seu coração. Quem é o Rei do nosso coração? O diabo não tem poder de chacoalhar a igreja. É Jesus chacoalhando a igreja com amor, separando o joio do trigo. É o lagar, é o lugar de pressão, é o vento na eira, separando o joio do trigo. É o fogo purificando e separando o que é prata, ouro e pedras preciosas, e tirando o que é palha, madeira e feno. Ele é o fogo, é o portal de fogo. E quando nós passamos por esse portal de fogo, nós saímos do outro lado refinado, reluzentes como o ouro puro. Lá abaixo. Há uma igreja triunfante e gloriosa, descrita em Efésios 5:27. Uma igreja sem mácula, sem ruga, sem defeitos. Sem defeitos. Eu olho para a minha vida e eu sei que eu não sou essa igreja porque eu tenho tantos defeitos. Mas hoje é o dia dele nos mostrar, para que nós possamos voltar, para que nós possamos dizer: Senhor, nos ajude, porque no grande dia eu quero estar contigo. Nós vamos estar com Ele. Posto isto, amados, eu quero avaliar um pouco das igrejas das quais somos eu e você, extrair sabedoria e aplicabilidade em nossas vidas, considerando que Jesus está falando dessas 7 igrejas, Ele está falando conosco. E obviamente que cada consideração de Jesus é por amor e é para nós. São considerações e alertas. Faz sentido? Para quem são os alertas? Para nós. Para quem são as observações? Para nós. Não é para a morte, é para a vida e ensinamento. Quem tem ouvidos, ouça. Então ele começa a desvelar, desenhar, descrever. Diz assim: João, diga a Sardes: eis que tenho algo contra ti. Olha só. Sardes tinha uma grande reputação
e por isso encheu-se de orgulho. Jesus começa a descrever Sardes e diz: João, escreve e fala. Sardes tem grande reputação, Sardes tem grande fama, Sardes tem hype. João, diga para eles que eles têm muita notoriedade, eles têm muita aparência, mas não vigiaram e se perderam em orgulho e grandeza. Se vocês puderem botar, eles são mais rápidos que eu. Sardes estava tão presa à fama, ao seu orgulho, se jactava de que no passado havia sido uma grande igreja. Ela se jactava do que foi e agora não percebia a sua decadência espiritual, o orgulho. As pessoas estavam vivendo uma coreografia da fé. Pessoas que viviam no automático, que faziam as coisas sem amor, faziam por fazer. Eu vou à igreja por ir, eu vou à igreja por protocolo, eu vou à igreja para apaziguar a minha mente que vai me cobrar na segunda-feira. Eu vou à igreja porque eu sou um domingueiro. Eu vou à igreja por... Amados, é bom que você venha à igreja, mas o que Deus está nos dizendo é o seguinte: tenha um compromisso com sua identidade. Não é o entrar e sair de um prédio que te torna igreja. Você é a igreja. Mas entrar e sair, vir e ser a igreja dentro do prédio é importante. Faz sentido? Eles se colocaram no automático, morrendo em passividade. Talvez como membros eventuais de um corpo que não é seu. Você já imaginou? Pessoa que se acha corpo da igreja, mas não é corpo. Faz parte de um corpo que não é seu. É como um parasita. Forte isso. Dá um outro exemplo, um membro amorfo ou uma prótese. Você já imaginou alguém amputado que tem uma prótese, um braço ou uma perna, mas que não flui sangue, não flui vida? É uma prótese, mas não faz parte do corpo. Quem está entendendo? Assim era Sardes. Jesus está dizendo assim: olha, vocês foram tão magníficos um dia, mas vocês se jactaram do que foram e se perderam em orgulho. Vocês estão deixando de ser corpo. Vocês se colocaram na esfera da religiosidade e num sono letal. Outros interesses estão à frente. Vocês acham que estão vivos, mas estão mortos. Senhor. Jesus então alerta: Sardes, se fortaleçam. Se fortaleçam. Fortaleça o que está vivo, para que não morra o que ainda resta. Uau. Se arrependam. Palavra da semana passada. Palavra da semana antepassada, da pastora Ariane. Mas onde eu e você estamos? Nos candelabros. Algo que a pastora falou muitas vezes. Lembre-se de onde caiu. Tudo a ver com a mensagem do Fábio. Fortaleçam. Se fortaleçam. Se fortaleçam no que está vivo. Para que não morra o que resta. Quem está aqui? Apocalipse 3, versos 1 a 3. Só para contextualizar, o anjo da igreja em Sardes escreva. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça. Lembre-se do que você recebeu e ouviu e obedeça. Arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. Uau!
Será que nós temos um pouco de Sardes? É importante avaliar. E aí, Jesus continua andando entre os candelabros. E aí ele diz a João: João, fale agora para Éfeso. Diga para Éfeso. Éfeso significa desejado. Você pode botar o outro pop-up. Desejado. E há uma grande possibilidade do anjo dessa igreja, ou o pastor dessa igreja, ter sido Timóteo. E depois ter sido substituído por Tíquico. Está escrito assim, Apocalipse 2, de 1 a 5. Vou ler rapidamente. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: estas são palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho visto: você abandonou o seu primeiro amor. A mesma palavra que a pastora Ariane leu. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do seu lugar. Gravidade zero. Aquele que tem ouvidos, ouça. Lembre-se, o nosso exercício hoje é o mesmo da semana passada. É o mesmo. Fazer um inventário, fazer uma avaliação de si próprios, cheio de temor, sendo franco. Aonde é que nós estamos enquanto Jesus passeia em gravidade zero? E Ele faz por amor. Ei, Éfeso, vocês têm um grande fundamento, uma grande base. Vocês têm um grande alicerce. Eu vi a obra de vocês. Eu vi o trabalho árduo de vocês. Vocês tinham um grande fundamento perfeito, o amor. Por que vocês deixaram o primeiro amor? Como vocês deixaram morrer o primeiro amor? Ei, Éfeso, vocês tinham um fundamento apostólico. Vocês tinham grandes obras. Vocês tinham um fundamento perfeito, o amor. E no entanto, vocês perderam este fundamento. Isso é muito sério. Sabe o que eu entendo com isso? Que o amor de Éfeso, em alguns momentos, deixou de ser as pessoas. O amor de Éfeso, em algum momento, passou a não ser mais as pessoas e passou a ser a estrutura. A estrutura tomou lugar da igreja. Ouça a mensagem Fator Éfeso no nosso site. Eles tinham unção apostólica, profética. Paulo tinha trabalhado 3 anos e meio ali. No entanto, Jesus disse: tenho algo contra você. Você deixou o primeiro amor. Você ignorou a base, o alicerce, o fundamento. Você perdeu a simplicidade. Perdeu a simplicidade. Perdeu para si mesmo. A estrutura te engoliu. Uau. Sabe, amados, de verdade, eu sei que essa mensagem vai ter uma segunda parte. Eu não vou falar de todas as igrejas. Eu vou falar provavelmente só de mais uma igreja. Mas quando eu estava hoje lendo essa mensagem, eu chorei tanto. Sabe por quê? Eu não sei você. Eu não sei se você tem a coragem que eu vou ter. Mas eu vejo em mim um pouco de Sardes, um pouco de Éfeso. Eu vejo um pouco de Tiatira. Em maior ou menor escala, eu vejo. E eu dou graças a Deus, porque Deus, seu infinito amor, me permite ver. Para que eu possa voltar. Para que eu possa me arrepender. Para que eu possa também te ajudar e te encorajar. Como anjo desta igreja, dizendo: olha, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar àquelas primeiras obras. E vocês veem a minha luta, a nossa luta, em não permitir hoje que a estrutura seja para nós um bezerro de ouro.
Vocês percebem e veem a nossa luta para não fazer da nossa igreja uma igreja ativista, uma igreja de entretenimento, uma igreja que chacoalha as pessoas financeiramente, mas uma igreja simples e do coração. Mas é inevitável perceber, e eu faço o meu meia-culpa, que existe em mim um pouco de Sardes, um pouco de Éfeso. Eu quero com vocês fazer esse exercício de voltar ao princípio. Como disse o Fábio, techuvá. Paulo depois ele amplia um pouco a advertência, dizendo assim, olha, cuidado, pois dentro de vocês mesmos se levantarão lobos. Uau! Infelizmente nós já vimos esse filme. Cuidado, porque quando eu for embora, Paulo dizendo, se levantarão lobos dentro da igreja e tentarão roubá-los. Se levantarão falsos apóstolos. Infelizmente, isso já aconteceu conosco. Paulo disse, eles deixarão de amar, porque na verdade nunca amaram. São vaidosos e amantes de si mesmos. E muitos seguirão homens, ignorando o fundamento, o amor. Quem tem ouvidos para ouvir? Você fica feliz com uma mensagem dessa? Porque Deus está agora mesmo passeando entre nós. Jesus, homem das mãos perfuradas, seus cabelos tão brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo, os seus pés reluzentes. Ele está aqui nos amando, dizendo, filho, filha, volta. Talvez você esteja aqui numa condição melhor do que a minha. Você não vê nenhuma semelhança tua, nem com Sardes, nem com Éfeso. Mas a gente ainda tem outras igrejas. E então Jesus andando mais uma vez, se movimentando, ele põe os olhos de fogo agora sobre Tiatira e ele diz, João, escreve agora para Tiatira. Escreve agora para a minha igreja lá em Tiatira. E ele diz assim, Apocalipse 2, 18 a 20. E ao anjo da igreja em Tiatira escreva, fala ao pastor de lá. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha só. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Uau! Não há relatos de quem tenha sido esse pastor ou esse anjo. A igreja de Sardes tinha como bispo um homem chamado Militão. De Éfeso, como a gente viu, Timóteo, depois Tíquico. Mas Jesus conhecia muito bem esse pastor. Ele diz, olha, eu conheço as tuas obras. Você está até melhor do que antes. Conheço o teu amor. Olha, eu conheço as tuas virtudes. Mas eu também conheço as tuas vicissitudes. E é para isso que eu quero chamar a atenção. Porque eu te amo. Porque eu te amo. Olha, não toleres Jezabel. Jezabel significa impuro ou montão de lixo. Veja só. Amados, eu já tive que lidar com Jezabel algumas vezes. Eu vou dizer uma coisa para você. É duro. Presta atenção, Jezabel não é uma mulher em si. Jezabel é um sistema. Jezabel é uma estrutura pensante, é uma mentalidade. É um espírito que atua dentro da igreja à medida em que a gente permite. Ele tenta, ou ela tenta. E ela se infiltra, sobretudo nos lugares de mais
importância: louvor, intercessão, ensino. E com Jezabel não se brinca. Com Jezabel, se você não pisa no pescoço, ela te mata. É como os ovos da serpente. Ou você quebra os ovos no ninho, porque se eclodir, vai arrebentar a igreja. Jezabel tem como máxima calar a voz profética. E um povo que não ouve profeticamente a Deus está fadado à morte. Quem está aqui? Jesus está dizendo assim: vocês são um grande povo, uma igreja joinha, só que vocês toleram Jezabel. Sabe, amados, em dias de alinhamento e aceleração. Eu parei para pensar ontem, nós já estamos em outubro quase. Nós já estamos no final de setembro, outubro é mês 10. E aí vai ter outubro, novembro, dezembro, acabou o ano. Eu penso que muito daquilo que a gente viveu esse ano foi difícil, mas foi bom. E eu penso assim: Senhor, em 3 meses eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma sacudidela. O Senhor vai continuar abalando abalável. Mas eu fico pensando, o que é que está por vir? De bom, de difícil. O fato é que tudo é bom. Porque a dor é para promover, não é para a morte. Quem está aqui? Ele está agora mesmo chacoalhando os seus reinos. Chacoalhando o abalável. Procurando os homens capazes de responder. Arrancando os pequeninos por detrás das malhadas. Aqueles que estão agora mesmo no Shabá. Aqueles que estão agora guardados no Pai. Quem está aqui? Ele está procurando esse povo para sacar dentre os candelabros. Sabe, Jezabel é um sistema terrível. Nós tivemos que lidar com esse espírito há pouco tempo atrás. O Denis sabe, né? Vanessa sabe. E se você vacilar, ele volta. Jezabel você tem que matar. Eu ia falar mais algumas coisas, mas eu vou te poupar. Eu quero ser breve agora. Jesus de novo agora chega para João e diz assim: olha, João, agora você vai escrever para Tiatira. Escreve para Tiatira. Olha, diga para eles que grandes são as suas obras. Grandes são as suas obras. Aliás, nós estamos em Tiatira. Grandes são as suas obras. Mas você está permitindo esse sistema de manipulação. Jezabel. Jezabel tem que morrer. Eu vou nos poupar. Você está curioso? Vou falar só algumas coisas, só ainda mais sobre Jezabel. Esse sistema que mata a voz profética, que ignora a voz profética, que adultera a autoridade local. Jezabel odeia os profetas. E olha só, Jezabel, ela adultera, ela fornica, ela se deita com os profetas para promover eunucos espirituais. Pessoas que são influenciadas por esse sistema se camuflam com roupagens proféticas, de santidade, de piedade, para se infiltrar nesses ministérios chave. Para quê? Para suplantar a voz profética e adulterar a figura de autoridade. Eles precisam ser expulsos do arraial. Se você permitir, ela volta. Eu vou repetir.
Aonde não há profecia, o povo se corrompe. Jezabel quer calar a voz profética. Isso tem a ver com muitas coisas que a gente tem falado. Por exemplo, aquela mensagem que nós falamos sobre Amaleque. A mensagem que nós fizemos, úteros proféticos, que fala muito sobre a ausência de hombridade na igreja e na sociedade. Jezabel trabalha nisso, em fazer dos homens eunucos espirituais. Ele arranca a virilidade dos homens dentro da igreja. Ela suplanta a autoridade do homem de governo. Ela cala a voz profética. Quem está entendendo? A Bíblia diz que os ensinos ou doutrinas de Jezabel são profundezas de Satanás dentro da igreja. Mas Jesus diz assim em seguida: ao que vencer o sistema Jezabel, darei autoridade sobre as nações. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, nós temos mais algumas igrejas para falar, mas o tempo avança. E eu quero te encorajar a olhar para dentro de si e ver se há algo em você, assim como eu tenho olhado para mim. O tempo urge. Em breve eu voltarei. Olha, escreve, porque em breve, onde acontecer. João escreve, João diga o que vai acontecer. Revelações do Pai para Jesus, para quem? Para nós. Escreve o que vai acontecer. Quando? Em breve vai acontecer. Ouça, considere o que vai acontecer. Por que Jesus está falando às igrejas? Quando Ele está falando? Agora, hoje. Para quem? Para mim e para você. Para quê? Para encontrar um povo habilitado, apto. Ministros competentes de um novo pacto. Homens que sejam o corpo do cabeça, que pisará a cabeça da serpente. A igreja gloriosa e triunfante do Senhor, escrita em Efésios 5. Estes somos eu e você. Nós não somos uma igreja que se movimenta conforme a moda, o vento da moda, o hype. Nós não queremos ser conhecidos pelas exterioridades, pelos nossos programas, por aquilo que acontece no nosso ministério infantil, de maneira lúdica, no mau sentido, mas daquilo que os nossos filhos comem de verdade, do Espírito, de verdade, da verdade pela verdade. Nós queremos ser a igreja gloriosa e triunfante do Senhor. Esta igreja existe. Esses homens existem. Esses homens existem a partir da realidade do coração. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Vamos nos colocar de pé. Eu quero chamar o louvor aqui à frente. Quero chamar também o Fábio aqui. Semana passada eu baguncei. E eu queria hoje te ajudar a construir um caminho de volta. Senhor, hoje eu vi um pouquinho de Sardes, hoje eu vi um pouquinho de Éfeso, hoje eu vi um pouquinho de Tiatira. Uma coisa é fato, Senhor, essa não é a minha identidade. Eu não nasci para ser assim. Eu nasci para ser a igreja gloriosa e triunfante do Senhor. Então, Senhor, nos ajude a responder bem. Nos ajude a viver uma vida cuja realidade acontece a partir do coração do homem. Nós podemos fazer uma oração nesse sentido, para que Deus nos mostre de fato se há alguma coisa em nós digna de arrependimento hoje. Porque uma vez que a gente se arrepende, a Bíblia diz que pecado confessado é pecado perdoado. Se há alguma coisa em nós desalinhada, nós estamos caminhando para um alinhamento. Deus é bom. Deus é bom. Vamos orar nesse sentido? Podemos orar nesse sentido? Fábio, eu queria que você orasse junto com eles. Pode ser?
Feche os seus olhos aí no seu lugar. O Senhor, Ele tem nos chamado ao arrependimento. Nós estamos numa temporada de Deus onde ela trata exatamente sobre isso. E nós não pregamos o que queremos, pregamos aquilo que o Espírito nos comissiona a pregar. E ainda que a gente tente fugir, o Senhor sempre está nos levando para o lugar aonde Ele quer dar forma à sua palavra. E eu estou dizendo isso porque a palavra que tem nos cercado nos últimos dias é arrependimento. É esse caminho de volta. Sabe, o Senhor nos provocando por meio do seu Espírito a fazer esse caminho de volta. E tem sido maravilhoso, nós aprendemos sobre isso, aprendemos sobre as igrejas que são expressões e muitas vezes essas expressões elas ainda estão na nossa vida. Antes de nós orarmos, eu queria compartilhar um texto com vocês, porque Yeshua em uma de suas parábolas ele fala exatamente isso que nós temos aprendido com o nosso AP. Lucas, no capítulo 15, verso 8 ao 10, eu queria ler para que a gente pudesse orar sobre essa palavra que nós fomos ministrados nessa noite. E diz assim, Lucas no capítulo 15, diz assim: ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, um candelabro, varre a casa e a procura até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma perdida. E no verso 10 ele diz assim: eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que Yeshua ele está falando aqui nessa parábola? Quem é essa mulher? Essa mulher é a igreja. E quem são as suas amigas? São as igrejas. E diz que ela tinha 10 dracmas e ela sente a falta de uma, então ela acende o seu candelabro. E quando nós olhamos para a carta de Apocalipse, Yeshua, que está andando entre os candelabros, disse que se eu não encontrar aquilo que eu vim buscar, eu vou retirar o seu candelabro. Sabe o que é retirar o candelabro? É quando a igreja ela perde a sua eficiência em ganhar vidas. É quando tem a estrutura, tem a placa, tem a música, tem a palavra, mas não tem mais a essência. É um lugar onde Deus não vai enviar mais ninguém. E quando nós somos ministrados sobre isso, isso nos acende um alerta. Porque se há algo em nós que não condiz com aquilo que Ele veio buscar, nós estamos aqui nos arrependendo. E nessa parábola, Yeshua diz que as amigas dessa mulher que é a igreja, ou seja, as igrejas, elas festejam. Por quê? Porque a dracma perdida é o pecador. E quando nós olhamos para a raiz da palavra pecado, sabe, irmão, sabe o que significa pecado? Errar o alvo. E muitas vezes nós estamos errando o alvo dentro da igreja, sendo igreja. Muitas vezes nós somos como uma dracma perdida dentro da igreja. Você está aqui, mas você não está. Não foi o que nós ouvimos hoje? Muitas vezes estamos aqui, mas não estamos. Por quê? Porque nos falta nos comprometer com aquele que nos chamou. Então Yeshua ele está dizendo o quê? Se levante com seu candelabro, ilumine para que você encontre aquele que está perdido. E essa é uma provocação diante dessa palavra que nós fomos ministrados nessa noite, para mim e para você. Será que nós não somos essa dracma perdida? Será que nós não estamos perdidos, mesmo estando no corpo? Será que não nos falta o Espírito iluminando a nossa mente sobre um caminho de volta? Enquanto o AP estava ministrando, o Senhor ele estava falando ao meu coração, e quando ele leu ali Apocalipse, que a mesma visão, João teve a mesma visão de Daniel. Quando Daniel ele olha para Yeshua, o ancião de dias com suas vestes reluzentes,
E às vezes a nossa relação com Ele é uma relação de romance. Ei, são trajes de guerra. E quando Ele vem supervisionar a sua igreja, Ele está com vestes de guerra. Meu irmão, está na hora da gente deixar o romance e aprender a se arrepender. Sabe por quê? Porque não foi romance que levou Yeshua para a cruz, foi obediência. Ele morreu a minha e a sua morte para que a gente pudesse receber a vida dele. Ok, e como eu posso acessar essa vida? Se arrependendo. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e levantar as suas mãos mais alto que você pode nessa noite, em sinal de rendição ao Senhor. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, mas não deixe de dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu quero me arrepender. Senhor, se há algo de Éfeso em mim, naquilo que o Senhor desqualificou, se há algo de Sardes em mim, de Tiatira, Senhor, eu não quero mais. Deus, se eu ainda estou flertando com o erro, Senhor, se eu ainda estou negociando com aquilo que o Senhor já disse para que eu largue, e por isso, Senhor, eu estou com uma dracma perdida. Eu sei que eu faço parte do corpo, mas eu não me sinto corpo. Meu irmão, não estou falando de gravidade zero, estou falando do corpo de Cristo. Porque muitas vezes nós estamos aqui, ou podemos estar em outros lugares, mas ainda assim nós não conseguimos nos inserir, nós não conseguimos fazer parte. E o arrependimento é um convite do Senhor dizendo: eu quero que você faça parte daquilo que eu estou fazendo nesses dias. O apelo leu aqui em Apocalipse que Yeshua está formando sacerdotes para Deus. Isso é muito forte, está dizendo que o Filho está fazendo de mim e de você sacerdotes para o Pai, para ministrar diante do Pai. Você está aqui? Por isso vamos orar nessa noite. Senhor, nós nos arrependemos, Pai, tomamos para nós essa palavra. Começa a orar ao Senhor agora. Senhor, nós tomamos essa palavra para nós, essa provocação, Senhor. Senhor, porque se ainda há algo mal em nós, e nós sabemos que temos, não somos perfeitos, pois a Tua palavra diz, Senhor, que nessa terra não há um justo sequer, não há um justo sequer. Senhor, por isso nós estamos aqui diante do Senhor, dizendo: Senhor, nós queremos estar face a face ao Senhor. Assim como Isaías esteve e foi transformado por aquilo que ele viu, porque diz que as suas vestes enchiam o templo. Senhor, que a Tua presença, Pai, que a Tua presença, ela venha nos moldar de dentro para fora. Senhor, não apenas nos mudar, porque mudança pode ser exterior, mas que o Senhor venha nos transformar, porque transformação é de dentro para fora. Será que você pode dizer isso para o Senhor no seu lugar? Senhor, me transforma de dentro para fora, Pai. Senhor, eu reconheço que existem coisas que precisam mudar em mim. Senhor, eu reconheço que muitas vezes os meus pensamentos, os meus sentimentos ainda estão no passado, e esse passado está afetando o meu presente e não está me deixando chegar no futuro que é você. Senhor, nós nos arrependemos. Diga isso para o Senhor: Senhor, eu me arrependo. Espírito Santo de Deus, me convença nessa noite, Senhor. Senhor, dessa palavra que nós fomos provocados nesse tempo de arrependimento, porque nós entendemos, Pai, que é um tempo de arrependimento, é um tempo de caminho de volta, é um tempo, Senhor, onde nós precisamos deixar as bagagens pesadas para acessar um lugar de cura, para acessar um lugar de restauração, aonde os nossos sentimentos serão curados, onde o nosso corpo será curado, onde a nossa alma será curada. Senhor, nós queremos acessar esse lugar. Meu irmão, que você acesse esse lugar para que a dor não te impeça de avançar. Muitos de nós aqui não conseguem avançar por causa da dor na alma, por causa daquilo que feriu, por causa daquilo que ofendeu, e muitas vezes nós não conseguimos avançar. É tempo de avançar, ao mesmo tempo que nós estamos voltando para o Senhor em arrependimento.
O Senhor vai nos fazer avançar para este novo tempo. Você está aqui? Então erga suas vozes agora e diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Que eu seja achado por Ti como essa dracma perdida. Nos encontre, Senhor. Nós queremos estar face a face diante do Senhor. Face a face. Diga isso para o Senhor. Face a face. Nós queremos estar diante do Senhor, face a face. Intimidade. Só diante de Ti que nós podemos ser transformados, Pai. Face a face. Sim, Espírito, ministra aos nossos corações agora, Senhor. Essa é a vida que nós escolhemos ter. Uma vida de alguém que vive diante de Ti, face a face, Senhor. Sim, Senhor. Essa é a vida que nós queremos, Pai. Por isso nós nos despojamos das nossas mazelas, nós nos despojamos das nossas mentiras, do nosso orgulho, dos nossos pensamentos equivocados, dos nossos sentimentos equivocados. Nós nos despojamos de todas essas coisas para viver a plenitude da vida que há em Ti. Nós queremos experimentar da vida que há em Ti, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Deus. Sim, Pai. Sim, Senhor. Só Tu és bom, Pai. Só Tu és bom, Pai. Nós não queremos mais nos perder nos nossos pensamentos caídos, Senhor. Nós não queremos mais nos perder nos nossos sentimentos equivocados. O Senhor é quem nós queremos. O Senhor é quem nós queremos, Senhor. Por isso, Pai, trabalha essa palavra dessa noite no nosso interior. Trabalha essa palavra no nosso interior por meio do Seu Espírito, Senhor. Trabalha essa palavra no nosso interior, Senhor. Nós nos submetemos a ela. Nós queremos meditar sobre ela, aplicá-la em nossas vidas. Espírito Santo, nos dias que vão se seguir, que essa palavra venha nos provocar violentamente. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Yeshua, obrigado, Abba Pai. Obrigado, Senhor. Que as palmas louvem o Senhor, amém? Louve o Senhor com as suas palmas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor. Intimidade.